Olá, tudo bem? Que a paz esteja movendo seu coração. Quero dar continuidade agora naquele estudo que nós estamos fazendo. Esse seria o terceiro estudo sobre escatologia. Escatologia é um estudo muito amplo e de difícil, talvez, entendimento e encaixe das diversas nuances que a palavra nos dá sobre os tempos dos fins. Mas eu queria tentar unir alguns pontos como uma coxa de retalho, né? É complicado realmente unir essas pontas, mas eu queria unir algumas pontas aqui hoje e gostaria de falar um pouco sobre algumas profecias de Daniel, de Ezequiel e de Jesus. Tentar unir algumas pontas para a gente começar então a entender um pouco o quebra-cabeça, começar a entender um pouco sobre tempos e eras, para que a gente chegasse lá no final e não ficasse algo solto no ar, né? E eu quero ler aqui em Daniel capítulo 9, primeiro Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz assim: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Só esse versículo. Daniel aqui, ele recebendo então essa revelação, né, e ele transcrevendo essa revelação, ele diz o seguinte, que o povo será cortado do Messias, está falando de Jesus, né, no ano, aproximadamente o ano 33 depois de Cristo, e o povo do príncipe que há de vir. Ele está falando aqui, é bom nós entendermos isso, haverá no tempo do fim o anticristo. E esse versículo ele já dá a entender que o anticristo ele virá do povo romano. Porque ele está dizendo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Qual destruição que ele está dizendo aqui? Ele está falando da destruição do templo e destruição de Jerusalém. Quando ele fala sobre o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ele está, na realidade, trazendo para a gente aqui já algumas revelações importantíssimas de tempo. O povo que há de vir, no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande destruição. Foi quando Jerusalém foi destruída e o templo também foi destruído, o templo judaico, né? Que foi o segundo templo. Ele foi totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo. E esse templo ele foi destruído também depois de uma revelação que Jesus deu aos discípulos. No capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja bem, as duas profecias vindo lá atrás, a visão que Daniel teve, a revelação que Daniel teve, agora se encaixando com a profecia que Jesus estava trazendo aos seus discípulos já no ano ali próximo da sua morte, né? No ano 30 depois de Cristo, 32 ou 33, próximo do ano 33 depois de Cristo. Jesus já falando, olha, esse templo ele vai ser totalmente destruído.
Não ficará pedra sobre pedra nesse lugar que não seja derribado. Está vendo a profecia de Daniel lá atrás vindo, encaixando com o que Jesus profetizou e culminando no ano 70 depois de Cristo. Gente, essa destruição do templo e de Jerusalém foi algo horrível, horrível. Flávio Joséfo, no livro chamado A História dos Hebreus, esse livro aqui, ó, se você tiver oportunidade, compre, adquire, que é um manual importantíssimo de história. Flávio Joséfo, ele foi um historiador depois de Cristo. Flávio Joséfo, ele como judeu, ele depois de ter sido capturado pelos romanos, ele foi colocado como um líder e como interlocutor entre os romanos e os judeus nesse período do ano 70 depois de Cristo, para que Joséfo interpretasse a língua dos judeus e os romanos, e ali ele intervisse no meio tentando um acordo. E Joséfo ele observou a guerra do lado de fora, do lado dos romanos. Ele olhando de fora, ele viu o cerco de Jerusalém, né? O general Tito, ele cercou com seus exércitos Jerusalém. Meu querido, foram 7 meses de luta sangrenta. Foi um dos maiores morticídios que aconteceu do povo judeu. Inclusive a destruição do templo, né? A história conta, e Flávio Joséfo conta aqui também nesse livro, que foi exatamente no mesmo mês e no mesmo dia em que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu. Coincidência? Acho difícil, né? Mas Joséfo, ele relatou as atrocidades que aconteceram durante esse período de cerco e destruição de Jerusalém. Ali haviam mais de 2,5 milhões de judeus. Foi exatamente no período da Páscoa em que os judeus se reuniram para fazer todos os seus rituais ali de consagrações, de expiação de pecados e tudo mais. E Joséfo conta que os romanos fizeram uma contagem naquela época próxima do que acontecia, de quantas pessoas haviam em Jerusalém na época do cerco. E o que eles fizeram? Foi baseado no número de sacrifícios que foram feitos durante aquela Páscoa. Segundo Joséfo, foram sacrificados mais de 255 mil animais. Pensa, 255 mil animais sendo sacrificados num único dia, no período de 9 horas até as 11, cerca de 11 horas até meio-dia do período anterior à Páscoa. 255 mil animais. E segundo Flávio Joséfo, cada animal ele era usado mais ou menos para 10 a 20 pessoas de uma família, ou seja, cada animal daquele representava em torno de 10 a 20 famílias, 20 pessoas de uma família. Então, se você multiplicar 255 mil vezes 10, que seria um número menor, daria 2,5 milhões de pessoas dentro da cidade de Jerusalém, onde os pecados eram expiados. E fora isso, havia também aqueles que eram considerados impuros, né? Quem tinha problema hoje é conhecido como hanseníase, que era a lepra, não poderia ser contado como uma pessoa a ser purificada. A mulher que estava com fluxo de sangue não poderia ser contabilizada. O estrangeiro não poderia ser contabilizado. Então esse número pode ser muito maior do que Flávio Joséfo ele relata aqui na história dos Hebreus. E Flávio Joséfo ele aponta com detalhes ali que quando os romanos conseguiram romper
o muro, a muralha em volta de Jerusalém e entrou na cidade, muitos judeus já tinham morrido de fome, muitos judeus já tinham um matado ao outro lá dentro, porque a fome era tamanha que as pessoas invadiam as casas, principalmente dos mais ricos, e ali eles subtraíam tudo, matavam um ao outro, e chega ao ponto, meus queridos, de Flávio Josefo contar uma história que horrorizou até os romanos, de uma mulher chamada Maria, que tamanha era a fome, ela estava esperando a morte com seu filho de peito, e, e a morte não vinha pela fome, também não vinha pelos romanos. Ela chegou ao ponto de pegar o seu próprio filho, matar o filho, colocar numa panela, cozer o seu próprio filho. E quando ela estava comendo o seu filho, lá fora, os judeus, né, que eram os revoltosos, sentiram o cheiro e tal, entrou na casa para ver se tinha algo também para eles poder comer junto com ela. E ela falou assim: olha na panela lá jaz a minha comida. E quando eles abriram a panela, tinha partes da criança lá dentro. Os judeus que entraram naquela casa saíram horrorizados, mesmo com a fome que tinham. Eles se sentiram horrorizados com aquilo que tinha acontecido. E essa história chegou até os romanos que estavam do lado de fora também. E eles se sentiram também totalmente horrorizados com aquilo que estava acontecendo lá dentro. Mas o morticínio foi grande. Muitos morreram, resistências eram grandes. Os bosques em volta de Jerusalém foi totalmente destruído, porque Jerusalém era cercado por árvores e um bosque muito bonito. Os romanos, para poder se apropriar de madeiras para construir torres e lanças, inclusive cruz, para fazer a crucificação de judeus lá fora, acabou, não restou nenhuma árvore sequer. Flávio Josefo ele relata nesse livro. Ou seja, o ano 70 depois de Cristo, quando Jesus profetizou aqui que não restaria pedra sobre Jerusalém, ele aconteceu e foi algo muito maior do que a gente imagina. Falta tempo para falar para vocês o tamanho do desastre. Por que o que Jesus ele escreveu aqui, o que Jesus profetizou que nenhuma pedra se ficaria em pé naquele lugar, se concretizou? Porque quando eles incendiaram todo o templo, aquele ouro que existia em volta, nas paredes, nas portas, ele derreteu as pratas e foram encaixando dentro das pedras. E as pessoas, para poder assaltar aquele ouro e retirar aquele bem, eles soltavam as pedras e retiravam o ouro que estava no meio das fendas das pedras. E aí foi totalmente destruído. Pedra nenhuma se manteve no lugar, a não ser um muro chamado Muro das Lamentações, que foram os romanos que construíram. Na verdade, esse muro, onde está o Muro das Lamentações, foi uma parte que os romanos construíram. E aí eles deixaram em pé como um símbolo para os judeus que ficaram, que foram uma minoria. Acreditamos aí cerca de 100 mil, 200 mil judeus que sobraram desse período, para que eles olhassem aquilo lá e lamentassem pela destruição do seu povo, né? Porém, o povo judeu, ele se permaneceu em pé. Eu queria só, para finalizar aqui, fazer também uma ponte sobre Ezequiel 36 e Ezequiel 37. Quando Ezequiel, ele recebe uma visão do anjo, e o anjo fala assim: olha, pode esses ossos reviver? Está falando do vale dos ossos secos. Está falando... Aí ele diz: olha, Senhor que sabe. Então o anjo pega e fala para ele: profetiza sobre esses ossos, para que eles venham à vida.
entre o Espírito neles, eles veem a vida. E aí Ezequiel profetiza sobre o comando daquele anjo, e ali então ele vê ossos se juntando aos seus ossos, peles, né, nervos, músculo, pele, vindo sobre aquele grande exército. E aí aquele exército, quando estava coberto de pele, ele fala assim, agora profetiza o fôlego, né, o espírito sobre esses ossos. E aí eles veem a vida. Ali no capítulo 37, o ângelo já traz para Ezequiel a revelação do que seria aquilo. Seria o ressurgimento do povo de Israel. Depois do povo ser o Estado de Israel ser totalmente destruído, a cidade de Jerusalém ser totalmente destruída, o povo se espalhou por toda a face da terra. E por cerca de 2000 anos, escute isso, por cerca de 2000 anos o povo ficou disperso por toda a face da terra. E aí chega no ano de 1948. O povo judeu, depois eu vou contar isso com um pouco mais de detalhes, vou ver se eu faço mais um vídeo falando só sobre isso. Mas o povo judeu, ele se reúne em Tel Aviv, e ali é decretado novamente o ressurgimento do povo de Israel, do Estado de Israel. Ou seja, a profecia de Ezequiel 37 sendo cumprido nos nossos dias de hoje. Eu quero fazer depois uma ligação sobre isso, mas por que eu falei sobre essa união desses pontos? Porque Daniel lá atrás, ele trouxe a visão da destruição de Jerusalém, Jesus profetizou. Só que lá em Ezequiel, depois vocês podem procurar, Ezequiel, ele também estava exilado com Daniel. Então, essas profecias, tanto de Daniel quanto de Ezequiel, foram do ano aproximadamente 590 anos antes de Cristo. Foi na mesma época do exílio da Babilônia. Então, quando os dois profetizaram coisas diferentes, essas profecias na época não se entendiam exatamente como que isso ia se dar, né? Mas hoje, no dia de hoje, nós vemos essas profecias se cumprindo. Ezequiel profetizou o vale dos ossos secos. Daniel, ele falou sobre o ano, aquele povo que ia trazer a destruição de Jerusalém, dos seus muros e do seu templo. Jesus fala sobre a destruição que aconteceu no ano 70, mas lá em Ezequiel fala do retorno do povo judeu para o seu lugar, para a sua casa. Qual a importância disso tudo, meu querido? Daniel fala que as 70 semanas, elas são para Jerusalém e para o seu povo. Então, as 70 semanas de Daniel não é para gerações, não é para a humanidade como um todo. As 70 semanas de Daniel é uma profecia dada pelo Senhor para o povo judeu e para Jerusalém. Sem o retorno do povo judeu para sua terra, o estabelecimento do seu estado, a última semana, que é a última semana de Daniel, ela não poderia se cumprir. Entenda isso. Muito tempo, né, durante esse período, antes do povo judeu voltar para sua terra, por muitos anos, as pessoas levavam essa última semana como uma semana, não a semana real, uma semana que iria realmente acontecer, mas como uma figura.
E aí eu queria depois trazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas que a gente pudesse entender que tudo que ocorreu lá atrás e com as profecias de mais de 2.500 anos lá atrás estão cumprindo os nossos dias. Você está vendo com os seus olhos o cumprimento de profecias de 2.500 anos atrás. Nós estamos vendo o cumprimento. Meus queridos, Jesus está à porta. Jesus está voltando. Eu vou trazer um vídeo mais tarde para vocês sobre o tema do retorno dos judeus, que seria o sionismo, né? O retorno dos judeus para sua terra. Mas vimos o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, Israel retornando para sua terra. Que o Senhor possa te abençoar, que isso possa estar claro ao seu coração. Eu sei que é muito complicado resumir uma história tão complexa como essa. É muito complicado trazer isso aí em tão pouco tempo. São 22 minutos, 23 minutos de vídeo. Mas eu espero que o Espírito Santo complete isso no seu coração, né? Fica difícil para eu trazer um assunto tão extenso em tão pouco tempo. Mas eu espero que isso contribua para o seu crescimento, desperte em você o interesse de, de estudar um pouco mais sobre esse assunto e que você possa aprofundar ainda mais, né? Procurar as nuances. E se você tiver dúvida, me procure, né? Me procure, nós vamos falando. Eu vou tentando te ajudar, mas transmitir é algo complicado, é algo difícil. Só o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento, para compreender realmente a profundidade de tudo isso, né? No meu coração, às vezes, ele fica ansioso, mas é porque eu tenho muita informação dentro que talvez você não tenha. E talvez você tenha muitas informações que eu não tenho. E aí, o coração fica ansioso porque nós olhamos um tema tão importante e damos uma importância muito grande para esse tema, que deve ser dado mesmo, mas talvez nós ainda estejamos ainda muito aquém do que Deus queria para nós, que o Espírito Santo quisesse para nós. Que o Espírito Santo possa completar isso no seu coração, te abençoar, te dar uma semana abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado em você.